Ok, então, luzes, câmera, ação. Estamos aqui para a banca de trabalho de conclusão de curso do aluno Elias Souza da Silva Júnior, com o tema Tratamento Jurídico Penal da Desinformação ou Fake News. Então, dando bom dia aqui, né, para a professora mestre Ana Carolina Figueiró Longo. A gente tem se encontrado bastante nesses últimos dias, né, professora? Que boa coincidência, né? Já pensou se eu não tivesse feito convite, se você não tivesse me feito convite, a gente ia se encontrar só hoje. Super felicidade. Cada encontro é super bom. E aí a gente se encontra aqui de novo. Pode ficar aqui. Aí a gente se encontra aqui de novo, já com todo um contexto, né? De vários debates, várias conversas. Então, fico muito satisfeito de ver que é você que está participando dessa banca e para acompanhar um trabalho aí, acho que mais atual impossível. Acho que o Elias foi muito feliz em escolher esse tema e em direcionar essa temática, né? Ele inicialmente queria falar do aspecto eleitoral, acabou abrindo mão para focar na parte penal e, ao meu ver, foi muito feliz. Então, sem mais delongas, Elias, vou iniciar aqui um cronômetro, tá? Para você fazer a sua apresentação. O cronômetro não vai ficar na tela, então pode ficar tranquilo, não precisa ter esse nervosismo, mas eu vou te avisando. Então, vamos lá, vou até fechar o meu próprio microfone aqui, e você tem 10 minutos, então, para poder apresentar aí o seu trabalho. Vamos também aqui partir do pressuposto de que a professora Ana Carolina já leu o texto. Então, a ideia, Elias, é você primordialmente demonstrar, né, o seu domínio sobre o tema do seu trabalho, apresentando de forma bem direta, né, quais foram as motivações, como foi o desenvolvimento do trabalho e a que resultados você chegou ao final da sua pesquisa. Então, Elias, a palavra é sua. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui, né? Principalmente com esses dois mestres que foram muito importantes, né, na minha trajetória como aluno, né? E agora como uma pessoa que vem aqui apresentar o seu TCC também. O professor Paulo Renat, que foi também meu professor de responsabilidade civil em 2018, a professora Ana Carolina, que foi minha professora de constitucional em 2016. Então, para mim é uma alegria dobrada, né, estar aqui apresentando esse trabalho. O meu nome é Elias Souza, e o meu tema é o tratamento jurídico penal da desinformação, vulgo fake news. Antes eu queria tecer algumas considerações, mas queria já começar trazendo minha pergunta de pesquisa aqui um pouco mais elaborada para fazer uma espécie de provocação, né? As propostas penais para que a gente combata a criação e o compartilhamento de fake news, né, por si só, seriam suficientes, tendo em vista os posicionamentos doutrinários, né, que a gente tem hoje, a perspectiva qualitativa dos argumentos que nós temos hoje? Essa pergunta eu gostaria de responder ao fim da minha explanação aqui. Para que eu possa responder, eu dividi a minha pesquisa em dois grandes polos, né? Primeiro, definir, entender o que é o fenômeno da desinformação, das fake news, e tentar vincular, tentar linkar com o direito penal de alguma forma, né? O que as pessoas que estão falando sobre isso hoje, quais são os argumentos que elas apresentam para juntar isso ao direito penal. Na segunda parte, eu venho trazer o que está acontecendo, né, de mais chamativo, de mais interessante no Brasil e em alguns países, né, no mundo, seja Estados Unidos e alguns países da Europa. Para alcançar esse objetivo, né, para a gente alcançar esses objetivos, trouxe aqui algumas informações sobre a tipologia das fake news. Já adianto que a desinformação é um tema muito mais complexo, né, do que somente o termo fake news. Trouxe aqui alguns princípios que me chamaram mais atenção sobre um possível tipo penal, vamos dizer assim, a utilização maliciosa, como é que ela é feita, né? E como é que poderia ser feita uma possível criminalização. E na segunda parte, trazer aqui os principais meios penais e não penais, e por fim, mostrar como alguns países, inclusive o Brasil, estão se comportando.
tenho duas ressalvas para fazer. Primeiro, sobre o marco temporal que a gente precisa criar aqui. Eu entreguei meu trabalho dia 5 de junho e aconteceu muita coisa. Tem acontecendo muita coisa em maio, principalmente em junho, coisa que eu nem esperava que fosse acontecer, né? Na questão de, aqui mesmo no Brasil, né? A gente tem aí o inquérito das fake news, a gente tem um projeto de lei 2360, perdão, que fala sobre a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência. Então, tem muita coisa acontecendo, mas eu tentei trazer o máximo de informação possível, principalmente na área penal. E também a questão do trabalho, né? Acredito que a professora já saiba. Eu, infelizmente, mandei uma versão para o núcleo de monografia, que não era a versão correta, mas eu enviei por e-mail dela a versão que eu acredito ser a versão mais aceitável, né? Nesse caso. Tá tudo bem aí, professor? Posso continuar? Certo. Vamos trazer primeiro uma ambientação, né, sobre a desinformação. Eu já começo dizendo que o termo fake news foi um termo que surgiu nas Desculpa, eleições Elias, americanas de 2000. desculpa. Eu, Oi, eu tive professora, um tombo aqui. tudo bem? Me perdoa, já estou retornando. Tranquilo. Eu parei de te ouvir quando você falou que você estava. é, Você foi atropelado com um monte de informações que vieram depois do seu depósito. Tá, me desculpa. Tudo bem, tudo bem. É só Perdão, duas. professor, eu confesso que na minha tela que eu estou vendo pelo celular nem apareceu que você não tinha saído. Então, Elias perguntou se teve algum problema, mas eu não percebi. Ah, mais um cuidado que a gente tem que ter aqui no evento remoto, né? E para mim, olha só, é a primeira vez que eu estou comandando uma banca aqui. Mas vamos lá, Elias, pode retomar aí. Vamos lá. Além dessa questão das informações, né, que vieram, estão chegando a todo momento, seja sobre inquérito, né, das fake news, seja sobre o projeto de lei 2360, né, desse ano de 2020, sobre a lei de responsabilidade, liberdade e transparência na internet. Eu estou tentando ao máximo ficar atualizado sobre esse tema, até porque é um tema que me interessa muito, essa questão de notícias falsas, desinformação, enfim. E também eu trouxe também a informação de uma pequena errata, né, que o trabalho, o PDF que eu enviei para o núcleo de monografia, infelizmente não estava completo, né, não foi o correto, mas aí eu fiz questão de mandar por e-mail da professora. A professora ainda está online? Tá, né? Tô aqui, Certo, tô aqui. beleza. Eu prometo que eu aviso se Então, eu cair de novo. tranquilo, Vai professora. dar certo. Enfim, então eu enviei esse trabalho e agora vou trazer um pouco das coisas que eu descobri, né, e que eu gostaria de dividir aqui hoje. Para começar nosso trabalho, é importante dizer que o termo fake news ele foi, assim, tomou essa popularidade toda que está tendo hoje por conta das eleições americanas de 2016. Desde aquela época até agora, ele tem se tornado algo sem sentido, digamos assim, porque a todo momento você usa esse termo fake news, seja num debate político para poder ofender, seja na internet também, quando você discorda de alguma coisa. Então, assim, ele não tem uma definição específica. Porém, inclusive, ele é utilizado hoje, né, no nosso trabalho como uma forma para facilitar o nosso entendimento. Né? Por exemplo, é o termo vulgar, digamos assim. O, o termo correto, né, segundo a representante da First Draft, a Claire Wardle, que também é uma estudiosa do tema, o termo correto é desinformação. Inclusive, é um termo reconhecido pela União Europeia, que também reconhece a complexidade do tema, né, da desinformação, que vai muito além de fake news. Nós temos características marcantes sobre a desinformação, são a presença dos sistemas automatizados de compartilhamento, né, onde conhecidos como bots, né, que são muito usados em redes sociais, que também corroboram para o fenômeno da viralização, que é quando simplesmente a notícia perde o controle, ela vai sendo compartilhada por várias pessoas, sendo elas usuários comuns de redes sociais e também os próprios robôs, né, os próprios bots vão levando essa informação para frente, daqui a pouco ela perde o controle. Esse, inclusive, é um dos pontos principais que faz com que algumas pessoas queiram que haja um tipo penal para as fake news, né? Temos aqui, para facilitar nosso entendimento, pelo menos 7 tipos de fenômenos ligados à desinformação,
e que eu posso sim falar sobre cada um deles, né? Se vocês quiserem, posso falar sobre cada um deles daqui a pouco, e que fazem parte, né, do fenômeno da desinformação. É a falsa conexão, o falso contexto, Elias, manipulação de você já só contexto. tem 5 minutos para falar, então pode É, direcionar mais. perfeito. Os princípios que mais nos chamam a atenção, nesse caso, é o da intervenção mínima, né? A gente, antes da gente poder criar um tipo penal, a gente precisa primeiro esgotar outras áreas, né, do direito e para que a gente possa finalmente mover o Estado dessa forma tão pesada, né? Temos o princípio da taxatividade também, então, como é um fenômeno que é muito difícil você encontrar uma definição clara, né, um conceito claro para ele, o princípio da taxatividade precisa ser levado em consideração para que não hajam abusos e muito menos comoção popular. A única forma que a gente enxerga de um possível tipo penal para as fake news seria ela macular de alguma forma a ordem pública, né? Tirar a sociedade da normalidade, tirar a sociedade da tranquilidade né, normalmente a gente reconhece, né? É, a, Alguns dos argumentos que as pessoas que são a favor da criminalização falam é sobre a dificuldade de se encontrar um autor, né? Depois que ocorre a viralização, você simplesmente perde essa possibilidade. Existem, existem sim tipos penais que tutelam a honra, eu vou falar sobre esses tipos daqui a pouco. Porém, eles dizem que ele não tutela a reputação, né? Após, por exemplo, você tem uma sentença, você tem um arquivamento da sua ação no Ministério Público que diz que você não é aquela coisa que estão dizendo de você, porém aquela notícia já está circulando sobre você há muitos anos e aquilo já perdeu o controle. Uma outra questão é que a vítima, muitas vezes, ela não pode ser individualizada, né, por conta desse descontrole da desinformação. Então, assim, um tipo penal deveria vir, por exemplo, para poder tutelar o interesse da vítima e mesmo que a vítima não tivesse o interesse, né? Tutelando a sociedade, cuidando da sociedade para que não haja comoção popular. E, além disso, né, tem duas formas principais de formas que atraem bastante as pessoas que cometem crimes relacionados a notícias falsas, né? É, as duas principais são o Google AdSense, conhecido hoje, que só do fato da pessoa clicar no link e ver a informação já é o suficiente para que venham ganhos financeiros, né, para a pessoa que criou aquela página. E tem também as empresas especializadas, né, em compartilhamento, os bots, né. As empresas especializadas, inclusive, foram confirmadas a existência pelo Hans River, depoimento dele na CPMI das fake news. E para combater, nós temos duas vertentes, né? Temos os meios penais e os meios não penais. Os meios não penais mostraram-se, pelas minhas pesquisas, muito mais eficazes, né? Muito mais acessíveis. Inclusive, é, são meios que podem ser feitos, inclusive, acessados pelo próprio usuário, pela própria população. Nós temos os portais de checagem, né, como Folha Informação, Lupa, o portal E-Farsas, plugins como o BS Detector, que ficam, né, acoplados aos nossos navegadores. E temos também a alfabetização digital, muito popular nos estados da Califórnia, de Washington e Massachusetts, nos Estados Unidos. Esse meio faz com que as pessoas recebam desde pequenas mesmo, na escola, ensino médio e fundamental, recebam informações sobre como lidar com a desinformação. Sobre os meios penais, aqui falei dos meios não penais, né? Sobre os meios penais, nós encontramos no Brasil, né, nós podemos dividir entre a legislação vigente, a CPMI das fake news, e os principais projetos de lei. Né? O nosso comitê gestor da internet, ele também é favorável à ideia de que o nosso problema não é uma falta de legislação, nós não temos faltas de leis. O problema do Brasil, no caso, seria nós não executamos, nós não utilizamos o nosso ordenamento jurídico. Nós temos já leis suficientes para poder lidar. O problema é a forma de usar. Nós temos os crimes contra a honra, como eu já falei. Nós temos o crime também de você dar causa ao inquérito, dar causa à investigação, sem que haja provas sobre aquilo. Nós temos, na lei de contravenções penais, quando você anuncia uma ameaça, né, que está por vir, que na verdade não existe, né? Temos uma lei muito importante, que é o nosso Marco Civil da internet,
que ele traz os princípios, garantias, direitos e deveres sobre o uso da internet, muito importante também. Aqui no Distrito Federal, nós também temos lei, a Lei 6.377 de 2019, que multa e faz com que empresas que promovam a desinformação não contratem mais com o Distrito Federal, né? E temos também a nossa CPMI das fake news, né, como eu já citei, que começou em 4 de setembro de 2019. A ideia era que durasse 6 meses, né, no caso, porém, pela complexidade das investigações e pelo conceito do Covid, né, Covid-19, ele foi prorrogado o prazo para 24 de outubro, né, desse ano. E a previsão é de que vai demorar muito mais que isso, inclusive. Nós temos projetos de lei também, a primeira vez que se ouviu falar em projetos de lei foi em 2017, na projeto de lei 6.812. Temos também, já tivemos projeto de lei no Senado, 473 de 2017, que propunha um artigo para o Código Penal, né? E também temos também o projeto 1.358 de 2020, que foi criado nesse contexto de desinformação do Covid. Né? Então, assim, leis não faltam. Né? O nosso ordenamento jurídico, nós já podemos fazer alguma coisa, basta apenas nós aplicarmos as leis. No meio internacional, né, nós temos iniciativas que chamam bastante atenção na Alemanha, na França, na Rússia, Itália, Reino Unido, e tudo gira em torno de investigação, de do governo solicitar que se tire, né, alguns conteúdos de algumas redes sociais, algumas vezes até do Google mesmo, algumas pesquisas do Google. Se isso não ocorrer, podem haver multas, prisões, enfim, eu posso falar sobre cada um desses países também, se vocês quiserem. Mas, indo para as minhas considerações finais, finalmente, né, tá aqui os países que eu falei, Alemanha, França, Rússia, Itália, Reino Unido. Indo para as minhas considerações finais, eu considero a pergunta de pesquisa respondida, né, ao passo de que não, o direito penal por si só, ele não é capaz de combater, né, nós temos muitas ferramentas. Foi feita, inclusive, eu vou responder essa pergunta com uma conclusão que foi tirada na Conferência Content 2018, né, que teve a presença da Opinion Box e a Digitalx, fazendo uma pesquisa que perguntava para as pessoas quem era o responsável, no caso, pela desinformação, quem era o responsável pelas fake news. E concluiu-se o seguinte: não existe um responsável. Na verdade, o problema ele é tanto do usuário, como do veículo de mídia, como da rede social. Ele é um problema de todos. Se a ação conjunta, né, de todos os envolvidos, todos os atores envolvidos nessa questão da desinformação, se ocorrer uma ação conjunta para combater a desinformação, tendo um incentivo, tendo um apoio do Estado, acredita-se que sim, possa haver uma ação eficaz contra a desinformação. Meu muito obrigado por terem me ouvido. Desculpem se eu me estendi do prazo no momento aqui de falar. Muito obrigado à minha família que está provavelmente assistindo, à minha namorada, meus amigos, meus colegas de trabalho. Muito obrigado por terem me ouvido, obrigado pela paciência. Essa fotinha aqui é uma fotinha minha no meu primeiro semestre. Extremamente feliz de ter encontrado a bandeira do meu estado, né? Que eu nasci lá no TST. Então, eu queria dividir esse momento com vocês, porque esse mesmo carinha da foto está hoje aqui, né, na frente de vocês. Extremamente feliz por essa oportunidade de ser ouvido, dividir essas coisas que eu aprendi com vocês. Muito obrigado. Parabéns, Elias. Olha as coincidências, né? Eu não sabia que você era da Paraíba, mas estou aqui, ó, de vermelho e preto. Né? Tem até um branquinho aqui que dá para pegar a inscrição. Elias, bom, parabéns, sem problema ter passado um pouquinho do tempo. E qualquer coisa também, Elias, a apresentação está sendo gravada. Então, assim que ela chegar aqui na gravação, eu repasso para você o vídeo. A gente pode até, se você autorizar, também colocar lá no grupo de pesquisa, né? No Claro. grupo da democracia. Acho que vai ser um excelente acréscimo lá para os nossos estudos, né? Para os nossos registros. Bom, passar a palavra sem mais delongas aí, com muito prazer de estar participando da banca. Um pouquinho não tão grande prazer, porque a gente não está presencialmente, podendo compartilhar o mesmo espaço, mas já, mesmo no ambiente virtual, já traz uma familiaridade, a gente já fica um pouquinho mais à vontade, e é bastante prazeroso estar de novo na companhia remota da professora Ana Carolina Longo. Professora, a palavra é sua. Elias, eu morei 3 anos na Paraíba, fui muito feliz lá.
Comecei meu curso de Direito na Universidade Federal da Paraíba, muito legal. E fui muito feliz lá. Eu te mandei agora pelo e-mail os meus comentários de forma no seu PDF. Então, você já dá uma olhada e, enfim, para a gente não perder tempo com forma aqui e a gente discutir mais o mérito disso, tá? Sobre a forma, como eu sou professora de metodologia e estudiosa de metodologia científica, eu quero só fazer uma observação aqui, que muitas das suas referências não têm muitas das suas citações não têm as referências, especialmente as pesquisas, os dados ali de onde você tirou. Eu fiquei super triste de não poder ir na fonte para olhar e tal. Então, isso precisa ser anotado, corrigido. Eu tive trabalho de item por item ali que está faltando essas referências, eu marcar para você no texto, para você ir sabendo ali. Eu tenho certeza que você tem o dado, eu acho que ele só não está lá no momento em que você citou ao longo do texto, tá? Várias coisas curiosas. Primeiro, falando de metodologia, fazer um estudo de direito comparado é um risco grande e é um esforço enorme. Eu senti falta no seu texto de você fazer essa análise entre como é que eu aplico a legislação russa no Brasil, se a gente tem realidades tão distintas, se a gente tem... Então, às vezes, eu senti falta um bocado dessa relação aí, e é importante que quando a gente se propõe a um estudo de direito comparado, que a gente realmente consiga fazer essa relação, porque eu não sei como é que o direito russo, o que tem de igual para a gente poder se espelhar, o que tem de diferente para a gente não usar e tal, para a gente não ter só uma referência perdida ali no meio do texto. É muito legal a gente ir conhecer as informações estrangeiras, a gente só tem que saber como isso vira lei brasileira, né? Porque senão a gente acaba tendo um ingresso ali de um troço meio maluco que fica meio sem sentido no nosso ordenamento. Eu achei duas colocações suas, e essas eu queria que a gente comentasse. Primeiro, sobre a própria tipificação. E um comentário bem legal, assim, que você falou que a conduta, não com essas palavras, mas você falou que a conduta ela precisa de um amadurecimento dentro da sociedade. Então, que ela precisa, que nem sempre o direito penal, como uma resposta imediata, ele é suficiente, que eu preciso que as condutas sejam ali, aconteçam no mundo para que... Então, eu anotei aqui assim, o tempo é necessário para a tipificação penal. Então, um negócio que me chamou muita atenção. Depois, você falou no texto e aqui também, que um dos elementos para caracterizar um crime, ou criminalização de fake news, ou tipificação, seria o resguardo da ordem pública e os proveitos financeiros. Então, assim, proveito financeiro seria elemento do tipo? Isso é importante? Porque não é hoje, né? Então, eu só teria crime de fake news se alguém tivesse proveito financeiro disso? Você não disse isso, isso é uma reflexão que eu fiz com base no seu texto. Depois, você diz que eu preciso, que a criminalização tinha que ser quando afeta a ordem pública. O que é afetar a ordem pública? É a minha tia ou a minha vizinha ali começar a acreditar em coisas, e aí começar a ficar nervosa, ou eu preciso ter um dano de grandes proporções, e aí como é que eu meço ali, dentro da aplicação de direito, qual é essa grande proporção e tal? Eu acho que são reflexões muito legais, e eu sugiro, inclusive, que à medida que você for trabalhando com esse tema daqui para frente, que talvez um aprofundamento nisso seja legal. São as duas reflexões ali que... três reflexões ali que o seu texto me provocou. Eu acho que seria legal se a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. Perfeito. Eu posso falar? Então, agradecer, né, antes as colocações da professora, em especial, né, esse cuidado de
ter encaminhado as correções de forma por um meio, né, que vai permitir fazer as correções de forma, acho que a gente não precisa gastar esse nosso tempo precioso aqui. E, Elias, você tome o seu ar aí, beba sua água, Sim. e pode comentar livremente as colocações da professora Ana Carolina, né, que eu acho muito, muito, muito valorizadoras do seu trabalho, porque perceba que elas, assim, em geral, são uma provocação para você dar um passo seguinte na sua pesquisa, né? É a ideia de que o seu trabalho ele é sólido, ele tem uma base, e aí ela quer ver agora o Elias, né? Ela quer ver o seu posicionamento, a sua capacidade de demonstrar, né, de onde você já está, se você tem condição de iluminar aí o passo seguinte, né? É uma necessidade de agora caminhar com as próprias pernas. Quer sair da faculdade? Tem que agora andar sozinho. E não se Beleza? preocupa, seu trabalho tem todas as condições para sua aprovação. O que eu quero é assim, vamos aproveitar esse momento para a gente aprender, né? Ótimo. E, de novo, agora você já vai aprender uma outra coisa, né? Você agora vai aprender, como eu estava dizendo, a se posicionar. Agora, a partir do seu trabalho, você fica gabaritado a se posicionar. Vamos ver, então, diante das ótimas perguntas que a professora fez, espero que você tenha anotado elas aí, e aí você possa, né, expressar aí já um viés um pouco mais crítico, pessoal, mas claro, sem abrir mão, né, da coerência, da precisão e da terminologia acadêmica que você amadureceu tão bem ao longo desses últimos meses. Então, Elias, agora sim, né, espero que você tenha sentido peso aí, mas esteja tranquilo, consiga, né, vai lá, você tem mais 5 minutos, então, para fazer as suas considerações. Agora eu vou ser mais rigoroso, até porque o Felipe está na fila aí para fazer a banca dele. Vai lá, Elias. Perfeito. Realmente, essa questão do direito comparado é realmente bastante complexo. No caso, eu trouxe essas informações para o trabalho, para a gente, chamando a atenção para um ponto muito interessante, que é o de que, assim como estão ocorrendo debates aqui no Brasil, na questão, né, em várias áreas, lá fora também, esses mesmos debates, eu fui descobrindo isso ao longo da pesquisa mesmo, foi até, me chamou bastante atenção, esses debates também estão ocorrendo lá fora, né? Então, você lá fora, você tem também agências de checagem, alguns países lidam, tem uma força maior, como é o caso que a senhora trouxe na questão da Rússia, né, que tem a questão da internet soberana, que traz mesmo multas mesmo, manda que o Google exclua resultados, criptografia do WhatsApp é quebrada. Então, assim, eu trouxe mais para a gente entender como poderia ser o futuro, digamos assim, né, se é que pode se dizer, para caso a gente tivesse realmente leis assim, né, nesse sentido, né, de punir mesmo, de investigar como crime mesmo, né? E tem vários, cada país tem a sua particularidade, né? Inclusive tem CPI, inclusive na Itália, né? Investigando também, assim como nós estamos investigando, né? Então eu trouxe mais com esse intuito, né? Temos a questão da tipificação, realmente o tempo é necessário, é importante que se estude outras áreas do direito, seja no direito civil, né? Porque tem muitas ramificações que podem sim cuidar, a questão de responsabilidade civil, podem dar uma resposta, a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe nem definir o que seriam, né, fake news, né? O princípio da intervenção mínima, ele realmente, inclusive, é um debate que acontece agora na questão da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência, né? Que simplesmente levou-se o termo para lá e muita gente está sentindo falta, né, do que seria. E então, sim, o tempo realmente é importante, né? Precisamos ter clareza para evitar esses abusos que possam ocorrer. O proveito financeiro, ele nem sempre, no caso da desinformação, ele é um fator, ele é um fator assim, que ocorre, né? Nós temos a questão da sátira, por exemplo, paródia, que é só mesmo para brincar, porém nós temos alguns tipos que chamam bastante atenção na questão do proveito financeiro, que é a falsa conexão e o conteúdo impostor. Né? No caso, a forma maliciosa de se conseguir ganhos financeiros ocorre a partir do momento que você coloca uma manchete, uma chamada para a notícia, que não necessariamente é verdade, e aí ali no subtítulo ou até no corpo da notícia você desmente a manchete que você colocou.
entendeu? Tem também a questão do conteúdo impostor, né, que você usa sites que clonam, né, os sites famosos. Você pode ir no CloneZone, por exemplo, que é um site que já é especializado nisso, pegar a interface do G1 e deixar igualzinho, né, e colocar a notícia que você quiser, colocar o nome do jornalista que você quiser. Então, assim, eu trouxe essa ramificação, né, esses tipos, para mostrar que, assim, nem sempre é com intenção de ganho financeiro, porém, às vezes, pode ocorrer de maneira criminosa, né? Então, nem sempre o ganho financeiro é essencial quando se fala em desinformação. Porém, quando se fala de uma possível criminalização, eu acredito que o ganho financeiro ele tem um peso, né, nessa hora, né? Temos também a questão da ordem pública. Eu trago aqui um caso muito interessante de uma senhora que, em 2014, em São Paulo, ela foi linchada pela população quando se espalhou a notícia de que ela raptava crianças para poder fazer, né, rituais de bruxaria, digamos assim. E essa senhora foi morta, inclusive, pela população. Houve uma comoção popular, e, e sim, certo. E hoje, né, o marido, né, que ficou e a filha que ficaram, né, buscam, lutam por justiça. Por quê? Porque constatou-se após uma investigação de que essa história era, né, o que pode se chamar de fake news, né? E eu acredito que seja isso, né? Eu estou aqui à disposição para mais perguntas, se for o caso. Carol, você quer ainda complementar? Eu estou super feliz com as conversas dele. Vou te falar que isso é uma questão que vai ser objeto das minhas reflexões, das minhas pesquisas daqui para frente. Obrigado. Eu que Só agradeço. para eu pegar a minha. Agora eu vou pegar carona aqui e fazer um registro, né? Que, assim, agora, nesse exato momento, está acontecendo no Twitter um tuitaço, né, uma mobilização para fazer com que o Senado não vote o projeto de lei de fake news, cujo texto foi apresentado na sexta-feira passada, né? E é um texto, assim, bastante problemático, muito, muito, muito pesado, e que traz, assim, absurdos, né? A proposta que eu acabei orientando o Elias a desenvolver foi mais essa parte de analisar mesmo o contexto de maneira geral e não exatamente os projetos de lei, até por conta desse cenário fervilhante, né, que o texto está mudando frequentemente, né? Então, hoje, por exemplo, se o Elias fosse analisar o texto da proposta que tinha sido apresentada no início de junho, já estaria absolutamente desatualizado. Ao mesmo tempo, trazendo essa temática, né, olhando para os tópicos, assim, acho que ele consegue contribuir para uma reflexão para a área penal, mas sim, é uma coisa a se desenvolver com o tempo, viu, Elias? Olhar como estão sendo aplicadas as normas nos outros países, e aí analisar o que já vem sendo aplicado no Brasil. A gente tem dispositivos de contravenção penal sendo aplicados, dispositivos de direito penal potencialmente aplicáveis, mas ainda aparentemente não aplicados, mas ver, né, o que já se tem de jurisprudência até em primeira instância. Então, depois ir em contato, né, fazer uma pesquisa empírica mesmo, de ver como é que estão nas varas, como é que estão nos TJs, né, não olhar só para o STJ e para o STF, também é uma coisa importante para uma pesquisa agora que pode se aprofundar, né, já um pouco mais. Então, é isso. Larissa, aí se você me ajuda aqui, como é que tem sido feita a parte da análise? A gente não tem como, né, tirar o Elias da sala Mas e não tem necessidade não, Paulo. depois ele voltar. Eu sei que não tem Paulo, não tem necessidade, necessidade nenhuma. até por isso que eu estou perguntando. Mas se a Larissa puder me ajudar, deixa eu dar um toque nela aqui pelo WhatsApp. Por mim, ele está aprovadíssimo. Acho ótimo. Então, vamos aproveitar que nesse momento ele está aprovado para a gente evitar, numa próxima situação, de eu ficar no constrangimento de não saber se eu paro ou não paro. Deixa eu ver se a Larissa me ajuda aqui. Nas minhas outras bancas, Paulo, quando a gente, normalmente eu combinei com os professores avaliadores. Teve professor que pediu, aí o aluno saiu da sala, e aí eu mandei uma mensagem para ele voltar para a sala. Pode ser então. Nas minhas outras bancas eu fiz assim, mas não tem... Mas vamos dar sequência então já com a experiência da minha colega.
Então é isso. Larissa, eu estava perguntando aqui como é que a gente faz, se precisava tirar o aluno ou não precisava tirar, mas a professora Carolina já me... Ah, ela está escrevendo no chat aqui, eu que não estou olhando a parte escrita aqui. Que a gente não precisa, né? Nessa banca aqui, o Elias, então, pode relaxar, Elias. Com a chancela aí da professora Ana Carolina, então você está aprovado, tá? Seu texto fica aprovado aí, depois a gente segue a burocracia. Provavelmente eu vou ter que preencher algum formulário para poder encaminhar o processo lá, mas acho que é um trabalho memorável aí que merece ser lido por mais gente. Então, fica aí muito, muito interessante. E um pontapé, né? A partir daí, a pesquisa não pode parar, né? Essa trajetória tem que seguir aí com muitos objetivos ainda pela frente. Tá? E é isso, Elias. Parabéns aí. E eu vou reforçar aqui agora, né, as palmas. Aí falta agora a plateia aqui, né? Falta a plateia. Muito obrigado. De verdade, muito Pode estar obrigado. com a palavra. E eu vou tentar chamar o Felipe para ele entrar aqui. Eu acho que fica na mesma sala, né? O que que eu faço agora? Eu saio, eu fico Se você quiser aqui. ficar para prestigiar o Felipe, é uma boa também. Gostaria. Eu vou parar a gravação para poder marcar, né? Que acabou a sua. E é assim que o Felipe entrar, a gente começa a dele.